E hoje, seguindo a orientação do bispo, ele colocou aprendendo com Moisés, e hoje nós vamos trazer a palavra aprendendo com Josué. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, então, no livro de Josué, capítulo 2. Aliás, vamos no capítulo 1 de Josué, e aí você vai encontrar aqui uma base para você entender o quão bom é você começar bem. E falando-se de Josué, nós aprendemos que no hebraico, o nome não era Josué, mas sim Oséias. E Oséias significa apenas salvação. Imagina você como um ser humano receber o nome de salvação. Eu sou o Salvador. Talvez Deus, ele entendendo que Josué seria alguém, uma pessoa grande, sendo sucessor de Moisés, ele falou assim: não, eu já vou começar a trabalhar na autoestima dele. Eu já vou trabalhar nesse lugar para que não venha orgulho. Então ele muda de Oséias, que era o nome de Josué, para Josué, que quer dizer não só salvação, mas o Senhor é a salvação, amém? Então, olha, faz toda a diferença. Então, Deus, ele muda o nome de Oséias, para Josué. E quando nós olhamos a história de Josué, ele é o sucessor fiel. E se você estudar um pouco mais sobre a vida de Josué, você vai perceber que ele realizou não os seus sonhos, mas ele realizou os sonhos do seu líder, do líder Moisés. Imagina Josué, ele caminhando ao lado de alguém que ele apreciava, que era referência na vida dele. Será que você tem alguém que você possa olhar e falar assim: olha, eu gostaria de ser como essa pessoa, eu gostaria de ter essa família, eu gostaria de parecer pelo menos um pouco, carregar ou melhor do que essa pessoa? Quantos têm boas referências nessa terra? Amém? Quem mais? Irmãos, nós olhamos para algumas pessoas e falamos: gente, eu preciso aprender, eu preciso andar perto, mas não tem como você aprender se você não está lado a lado. Por isso a Bíblia nos fala que as más companhias corrompem os maus costumes. O que é corromper? Corromper é estragar. Então, se você anda com pessoas não boas, você vai estragar o pouco que ainda te resta. Por isso a gente precisa andar com pessoas boas. Por isso que nós estamos na casa do Senhor, onde nós encontramos pessoas que estão em comum em busca de uma fé. Amém, irmãos? Para alimentar o seu coração, para ouvir a palavra, para adorar um só Deus, o único Deus. É por isso que nós estamos aqui. Você está perto de pessoas com fé. Olha para o teu irmão e fala assim: olha, eu me inspiro em você. Aleluia. Agora o outro tem que valer essa palavra, hein? Tem que melhorar, cada dia, amém? Glória a Deus. Vamos lá então ao capítulo 1, Josué, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Vamos lá no versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e ser muito corajoso, cuida de fazer conforme. E aqui eu vejo a primeira lição. Primeiro, ele seguindo a direção, o caminho de Moisés. Olha para a vida de Moisés. Quem foi Moisés? Segue a direção. Tudo aquilo que você aprendeu com essa referência de vida, com esse homem que via a face do Senhor, aprenda agora, viva agora todos esses ensinamentos. E ele fala, querido, agora que uma das grandes instruções, ele diz, tão somente esforça. Lá no final ele fala,
cuida, versículo 7, em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvia nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo 8, ele diz: não se afaste da tua boca o livro dessa lei. Irmãos, ele fala assim: medita nele dia e noite. Ele fala: medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então prosperarás o teu caminho e serás o quê? Serás o quê? Bem-sucedido. Um dos grandes segredos que nós temos na vida como cristãos para sermos bem-aventurados, bem-sucedidos é o quê? É o seguir a instrução que está nas Escrituras Sagradas. E aqui a instrução é, olha, medita de dia e de noite. Quando ele fala medita de noite, ele está falando assim: olha, você lê a Bíblia no momento ruim ou no momento mau. A noite, ela representa um lugar muitas vezes de aflição, de angústia. A luz de dia é quando eu estou bem. Então não importa, todo momento é momento de eu ler as Escrituras Sagradas, amém? Então isso, nós como cristãos precisamos carregar. Isso é base para o nosso ministério, isso é base para a nossa vida. Agora vai lá no capítulo 2, versículo 1. Um dos grandes acontecimentos que Josué vive era o quê? Era derrubar. Deus havia dado como promessa aquela terra, e o exército de Josué havia o quê? Destruído exércitos, vencido nações. E aí então o próximo passo era atingir Jericó. E olha o que diz as Escrituras: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai, observai a terra e Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Versículo 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, a Raabe, né? E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, ou seja, morrendo de medo. Versículo 10, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também que fizestes os 2 reis, os amorreus, Sehon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa, o quê? Da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus e embaixo da terra. Eu quero viver um ano de providência. Quem quer ver um ano abençoado? Amém? Quem vai dar o seu melhor? Quem vai dar o seu tudo nesse ano? Dá um glória a Deus. A gente precisa entender alguns princípios, além de conhecer e viver a palavra de Deus. No versículo, querido, aqui nos primeiros versículos, aqui ele fala assim, versículo 1 de Josué 2: andai e observai a terra e Jericó. Ele fala para mim o que? Andar e observar. Então, primeiro, sair do lugar que limita o seu sucesso. Você precisa fazer movimentos. Amém? Não tem como você ser abençoado nessa terra se você não sair do lugar. Você até tem sonhos maravilhosos, e muitas vezes sonhos que o próprio Deus deu ao seu coração, numa mente, você pensou, imaginou, e você falou assim: isso aqui é coisa boa, mas você não teve a coragem, você não teve a força de sair do lugar. Então, o primeiro movimento que nós vemos na palavra do Senhor aqui é a direção: andai.
Depois ele fala enxergar, ele fala observar, ou seja, segundo, enxergar com os olhos confiantes o que você vai enfrentar. Então olha para a sua vida, o que você vai enfrentar agora, saindo da casa do Senhor? Existe uma área da minha vida, existe um lugar que eu preciso enfrentar, existe um gigante que eu tenho que derrubar, existe uma enfermidade que eu preciso vencer, existe um vício que eu vou vencer. Qual é a área? Queridos, nós precisamos olhar com olhos de alguém que tem fé para vencer, seja o que for. Nada, como diz Lucas 1,37, não há impossíveis para Deus. E se Deus ele está com você, você vai vencer em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor, maravilhoso é o nosso Deus. E depois ele fala assim: andai e observai a terra e Jericó. Terceiro movimento é fazer o quê? Um planejamento estratégico, como conquistar esse lugar. Então nós temos esse movimento. Eu vou fazer campanha, eu vou observar esse lugar, como é que eu vou vencer? Eu não venço como o mundo vence, luta. A nossa guerra, a Bíblia nos fala que não é contra a carne e o sangue, não é brigando, não é xingando o outro, não é lutando braçamente contra o outro, não, a nossa guerra não é essa. A Bíblia fala que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades que estão o quê? Nas regiões celestiais. Quando você vence aqui em cima, se concretiza aqui. Se você começar a entender que você vive no mundo espiritual, os seus olhos naturais, eles vão ser transformados com os olhos da fé, onde enxerga tudo que está acontecendo. Talvez agora você não saiba, pastor, o inimigo ele pode entrar dentro da igreja? Lógico, e ele deve entrar para ele ser envergonhado. Imagine uma pessoa, quando ela está possessa, quem é que está com ela? É coisa boa ou ruim? Hein? Aleluia, Jesus. É coisa ruim, irmão. Para ele ser liberto, ele vai ter que entrar. Então tem muita gente que não tem conhecimento, sabedoria, fala um monte de bobeira. Não, na igreja não é lugar do diabo, não pode estar, não pode permanecer. Mas ele tem que entrar para ser envergonhado e sai fora. Amém? Por isso que eu digo que a igreja é um hospital. As pessoas elas vêm enfermas, mas aí vem o quê? Os enfermeiros espirituais, os médicos e tal, dá uma dose, fala assim, dá uma direção, ora, agora você está curado, amém? Amém, agora pronto, acabou a enfermidade, acabou o mal, acabou o demônio. Gente, não é brincadeira. Agora eu estava vendo, eu recebi um vídeo que eu tive, gente, meu dia começou, me mandaram um vídeo, falei, que vídeo horrível. Eu falei, eu não quero ver essas coisas. E eu imagino que o mundo não está conseguindo enxergar o que está acontecendo. Talvez você não consiga ver, não queira ver, mas a calamidade aí fora é demais, é morte, é assassinato, é gente morrendo por causa dessa enfermidade, dessa praga. E eu preciso combater isso, irmãos, também com a prevenção, mas o que mais me protege é a minha fé. Amém? Amém? O mal, o Senhor diz que não, nós vamos passar por lugares tenebrosos, e eles são inevitáveis na nossa vida, mas quando nós temos Deus e a certeza da promessa que Ele colocou sobre a tua vida, se você carregar isso no seu coração, você vai chegar ao ponto final como vencedor. Estava ontem falando com o irmão, e ele falou, pastor, mas eu não entendo, servo de Deus sofre tanto assim. Eu falei, lógico. E a igreja que prega que o evangelho é só de sonhos, e não, meu irmão, isso é utopia.
O cristão, ele sofre porque ele faz o que é certo. O cristão, ele sofre porque ele faz um caminho da verdade, porque ele não negocia os seus princípios com o sistema corrupto e sujo. Ele sofre porque quando ele disser a verdade, talvez ele será condenado por causa daquela verdade. Olha a história do apóstolo Paulo, que ele vai preso porque fez o bem, julgado em Cesareia, aliás, preso em Cesareia, logo em seguida para ser julgado em Roma. O anjo visita e fala o quê? Olha, você vai fazer uma viagem, você vai de navio, o barco vai afundar. Fala aleluia. Mas eu não estou com Deus, o barco vai afundar? Vai. Fala aleluia, irmão. Só que tem uma coisa diferente, ele fala assim, ó, ninguém vai morrer. O que é o barco afundar? A empresa vai falir, você vai perder sua casa, você vai ficar despejado, você não pode, mas não vai morrer. Não estou ouvindo nenhum amém agora, né, irmãos? Isso para te dizer que o cristão, ele sofre. Só que a fé levanta ele. Porque a Bíblia nos diz que os humilhados serão exaltados. E o que acontece com o apóstolo Paulo? Ele sabia. O anjo havia falado que, olha, vai afundar, mas ninguém no barco vai morrer, você não vai morrer. E outra coisa, você precisa falar com César. Ou seja, o apóstolo Paulo sabia o quê? Da missão. Se Deus falou que ele ia chegar diante de César, ele ia chegar. Importa fosse, acontecesse o que acontecesse, ele ia chegar e ele ia cumprir a missão dele. É isso que nós temos que ter na nossa vida. Existe uma promessa na sua vida que o Senhor colocou, existe uma palavra esperança, querido, não abra mão, ela vai se cumprir, custe o que custar. Aleluia, glória a Deus. Qual é o seu maior adversário hoje? Você quer viver o tempo, esse tempo novo? Deus, a promessa é o tempo da providência, o Deus provedor na minha vida. Deus, ele vai prover, como diz a canção, Deus proverá. O que eu preciso vencer? Vícios, a dificuldade financeira, a saúde comprometida, o casamento problemático, falta de relacionamentos duradouros, tudo que você começa, você não termina. Desonestidade, infidelidade, o maior adversário nos dias de hoje é o medo. Pessoas com medo de tudo, uma ansiedade, uma preocupação, uma angústia, uma opressão. O que é opressão? Aquela pessoa está oprimida. O que é opressão? Opressão é uma pressão que vem de fora para dentro, enraizou, está lá dentro a pressão. Só que a Bíblia nos fala, irmãos, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. E talvez o seu fardo esteja pesado, talvez o seu dia, você falou assim, meu, que dia pesado. Hoje eu falei com a pessoa, falou assim, o dia está pesado demais. Aí eu falei assim, olha, aprenda a colocar o fardo de Jesus que é leve, porque a Bíblia diz, pega o meu fardo que é leve. Quando a gente coloca Deus na nossa vida, esse fardo, ele se torna leve. Ele não é mais aquele peso para me condenar, morrer, a ser destruído, não. É o fardo de Jesus leve, que eu posso levar confiança, o meu Senhor no meu coração, tendo a certeza que Ele vai me livrar de todo o mal. Nós servimos ao Senhor, nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, o nosso único Salvador. E nós precisamos aprender no caminho da fé. Eu não posso me perder, nós não podemos nos perder com esse sistema que tenta me arrancar a minha fé, a minha justiça em Deus. Amém? Amém. Você vai vencer. Você vai vencer em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, o livro dos sonhos que você escreveu vai acontecer. Toma posse em nome de Jesus. Mas você não pode parar, você não vai desistir. É todo dia. Porque Satanás, ele trabalha todo dia para destruir-nos. Mas a Bíblia também nos diz que enquanto nós estamos dormindo, ele está trabalhando por nós. Quem é maior? Satanás, querido, ele no céu, Lúcifer, anjo de luz, era um dos querubins, responsável pela santidade nos céus. E ele faz a cabeça de uma terça parte de anjos e caem na terra, se transformam em demônios. Esses demônios sabem que os dias deles estão contados. Você sabe que diabo quer dizer, vem da palavra chamada diabolos, que quer dizer sempre, dia quer dizer sempre, bolos, mal, ou seja, o diabo, ele é sempre mal, ele não vai mudar. Ele veio para matar, roubar e destruir, porque ele sabe que os dias dele já estão contados, e ele vai querer levar também humanos, seres humanos. Uma terça parte de anjos caem. Só que o mais tremendo é que ainda fica, quanto? Se caiu uma terça parte, ficou quanto? Ficou 2 vezes mais do que, então é 2 contra 1 ainda. Então, se o inimigo vem para te atacar, ainda tem 2 anjos com você. Quem crê? Deus está contigo. Amém. Aplauda o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Versículo 9 diz: quando nós vemos no versículo 9, que os outros povos ouviram falar que aquela terra onde eles estavam era de quem? Dos israelitas. Essa terra boa, esse lugar que você sonha te pertence. O mal, ele não pode prevalecer na sua vida, não pode prevalecer na sua casa, não pode prevalecer na sua história, não pode, por quê? Porque Deus já liberou a bênção sobre a sua vida, é tua, te pertence. Deus, ele não nos faz, Deus não predestinou ninguém para viver uma vida de derrota, de fracasso. Aquele ali agora nasceu para sofrer, para morrer, para ser um desgraçado nessa terra. Não! Deus, ele é bom. Dele foram gerados filhos maravilhosos. Mas no decorrer do tempo, a escolha quem faz é cada um de nós. Ele não fez robô. Ele colocou você para escolher se eu ando no caminho da bênção ou o caminho da maldição. Então você, com certeza, nós somos resultado das nossas escolhas mesmo. Não coloca culpa em ninguém. Você escolheu, eu escolhi. Amém? Primeira coisa, não coloque culpa em ninguém. Eu escolhi esse caminho, eu decidi esse caminho. E se o caminho foi mal, e se você escolheu mal, e você está aqui, há tempo de consertar esse lugar e transformar esse lugar mal em um lugar bom, de maldição em bênção. Amém? Glória a Deus. Você tem deixado o mal se apossar daquilo que Deus te deu? Versículo 10, o seu adversário sabe o poder que está, querido, em sua vida, quando você está cheio de Deus. Quando você tem Deus, quando você tem a marca do Senhor, a marca do Espírito Santo, Ele não vai brincar com você,
quero que você disser em nome de Jesus, seja queimado, sai para lá. Ele vai sair desesperado, correndo, porque ele vai ver dentro de você a luz do Senhor. E ele tem que fugir. Versículo 10 diz: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais o quê? Os quais destruístes. A nossa vida nessa terra é de guerra, é de batalha. Nós não vivemos em um mundo de conto de fadas, mundo de Alice. Aleluia. Não, irmão, o bicho pega. Tem uma frase que diz assim: se correr o bicho pega, mas se orar o bicho corre. Quem tem uma vida de oração, dá uma glória a Deus aí. Olha lá, hein? Versículo 11 diz: ouvindo isso, desmaiou-nos o coração. Por quê? Porque o Senhor estava com Israel. Jericó estava para ser tomada, e o inimigo já estava com medo. O inimigo já está começando a ficar apavorado, porque você está no culto de terça-feira, está presencialmente, está buscando o Senhor, você pagou um preço. Espera aí, aquele cara lá, aquele irmão lá, aquela irmã, está buscando demais. Fala aleluia. Espera aí, já é a segunda campanha que ele não perde, ele está atento, eu preciso desviar o caminho dele. Vou mandar uma chuva forte, vou mandar uma tempestade, furar o pneu, vou fazer alguma coisa. E mesmo assim ele está na igreja. O que diz aqui? Olha o que diz o versículo 11: ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, porque o quê? Por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Você sabe o que significa essa palavra, desmaiou-nos o coração? Desmaiou no original vem de uma palavra no hebraico mug, que quer dizer derreter, desfalecer, amolecer. Eles ficaram o quê? Perderam as forças. Qual é a área da sua vida que precisa perder força, que está te fazendo mal? Qual é a área da sua vida que precisa desfalecer, precisa acabar? Essa área da sua vida que está te fazendo morrer todos os dias, ela precisa morrer para que Deus ele se levante, em nome de Jesus. Qual é a área? Olha para dentro de você e veja o que tem atrapalhado a sua vitória, o que tem atrapalhado a sua alegria. É a circunstância, é o mundo? Não, às vezes é eu mesmo, que já desisti, que já abandonei. Ao invés do inimigo desmaiar, eu é que estou desmaiando, eu é que estou desvalecendo o meu coração, eu é que estou deixando de crer. A incredulidade ela está entrando. Por quê? Porque o sistema está sendo maior do que Deus na sua vida. E isso precisa mudar. Muda a sua mente. Romanos 12, 2. É isso. Aleluia. Não vos conformeis com esse mundo, mas continua, tá bonito. Xaralabaxa. Vamos lá, então coloca lá para todo mundo lá. Romanos, cadê? Isso. Não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela... Tem outra versão? Coloque outra versão. Tem NVI? Ou linguagem de hoje? E não vos amoldeis. Isso aqui é boa, hein?
que é o molde? O mundo colocou você no molde dele, do jeito dele. Você já foi criança e você pegava aqueles peixinhos que fazia molde na praia? Você fazia assim, ou na areia, colocava lá e colocava aquele molde lá, um peixinho, um peixinho. É assim que o mundo faz com alguns. Olha, você vai ser um medroso. Pega um molde do medo e pof! Ele transforma você num medroso. Olha o que ele diz: não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Olha o que Deus está falando para nós. Não seja como o mundo é. Não desista. Não seja comum, você é diferente, você é vencedor, você é meu filho. Como é que pode um filho do Deus vivo ser perdedor, fracassado, derrotado? Não pode, porque aquele que morreu na cruz, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Quem são os reis? Quem são as rainhas? Fala assim, eu. Quem é os reis e as rainhas? Quem são os reis e as rainhas? Fala com mais, para eu acreditar, por favor. Quem são os reis e as rainhas? Agora até eu tremi aqui. Hã? A minha filha fala assim, que chama minha esposa e fala assim, você é a minha rinha, a rinha, minha rinha. Aí ela olha para mim e fala assim, você é o rei. E você, minha filha? Princesa. Olha o que ele diz. E não vos, irmãos, vai ter que acabar aqui. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas o quê? Sede transformados, quê? Ele está mandando você transformar agora, é agora. Você quer ver o mundo desmaiar, você quer ver o mal desfalecer na sua vida, você precisa o quê? Transformar a vossa mente, transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentar o alimento bom que o Senhor dá, experimentar aquilo que Ele está servindo para nós nessa noite, experimentar aquilo que vai nos dar sustância. Sou filho de nordestino, me dá sustante. Ai, meu filho, come um mocotó aí. Não posso mais, gente, mas como eu gosto de mocotó, por causa do meu jejum eterno, eu não como mais. Coraçãozinho, mocotó, buchada, dobradinha. Só comida leve. Fala aleluia. Mas existe uma comida mais forte para nós. Que? Experimente o quê? O que eu vou experimentar? Comida forte, boa, que vai me sustentar. Experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aplauda o Senhor. Amém? Vou ficar aqui. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Concluindo, ele derruba Jericó, ele vence os inimigos. As muralhas de Jericó são derrubadas. A vida de Josué, no final, se você ver a história dele, ele realiza, a Bíblia nos fala que ele realiza a missão do seu líder Moisés. Ele honrou o líder. Ele falou assim, olha, eu vou até o fim para honrar o meu mestre. Amém? Quem é o nosso mestre? Começa com G, termina com ZUS. Amém?